Oi! O cavanhaque está crescendo um pouquinho, né? Mas sou eu sim. Estou aqui de novo, um novo vídeo, uma nova mensagem. Aliás, não é uma nova mensagem, é a mesma mensagem com mais alguns comentários. Eu fiz um vídeo que falava sobre a possibilidade de você viver sem pecar. E eu afirmei que é possível ao ser humano viver sem pecar, porque Jesus Cristo nos criou para sermos santos, não para sermos pecadores. Fomos pecadores porque nós desobedecemos a sua lei. E o fato de você desobedecer a sua lei não quer dizer que você está condenado para sempre. Por que não está condenado para sempre? Porque Deus aceita se você pedir perdão para Ele. Se você perdoar dos seus pecados, se afastar do pecado, Deus te aceita, entendeu? Mas tem uma corrente aí, tem umas pessoas que falam que não, que se você pecou, você é pecador, você vai ter que pecar até morrer. Inclusive, houve um comentário no meu vídeo, por isso que eu estou fazendo esse novo vídeo aqui, que diz que eu estou errado, que essa história de viver sem pecar é uma história diabólica. Inclusive a pessoa que falou isso pra mim, ela consultou na internet e chegou num site, num blog de um tal de Gilson Medeiros. Quem é Gilson Medeiros? Ele escreveu "É possível sem pecar?" E ele fala que não é possível sem pecar. Mas quem é Gilson Medeiros? O Gilson Medeiros se apresenta com um PR, a letra P e R na frente, fazendo-se passar por pastor. Nos comentários deles, ele fala assim, professor Gilson Bezerra. Então é uma nova identidade, né? Primeiro ele é pastor, depois ele é professor. Aí eu fui investigar um pouco mais sobre esse Gilson Bezerra, ele falou que trabalha com transporte. Quer dizer, se ele trabalha com transporte, talvez ele pode até ser um motorista de caminhão. Assim como eu hoje estou dirigindo caminhão. Pode ser que seja uma pessoa igual a mim. E lá na frente ele ainda diz que ele é funcionário público federal. Então ele tem 3 ou 4 funções, 3 ou 4 identidades, o que torna a pessoa dele um pouco duvidosa. Mas vamos ver o que ele fala, Ele afirma assim, muitos adventistas ainda mantêm o pensamento de que podemos alcançar uma perfeição moral tal que nos torne incapazes de cometer pecado. Ele falando isso, tá? Entre aspas. Aí ele fala o seguinte, entretanto, não é possível viver sem pecar. Essa teoria equivocada de perfeccionismo não é nova entre os adventistas e já provocou acalorados debates no passado. Diz ele, graças a Deus que o Espírito Santo, a pessoa da Trindade que nos conduz em direção à verdade, sempre guiou a igreja longe deste fanatismo e interpretações pessoais das Escrituras. Olha só o que esse cara fala. Ele está falando o seguinte, que é impossível viver sem pecar e que o Espírito Santo afasta a igreja de quem pensa assim. É grave isso daí, é grave, porque ele ainda fala lá no final, sabe o que ele fala? Olha só o que esse cara fala, dá uma olhada, Quero ainda aproveitar para alertar os diretores e diretoras da escola sabatina sobre a escolha das pessoas que dirigem as unidades da ação a cada sábado. Verdadeiras heresias e blasfêmias têm sido disseminadas, exatamente porque pessoas sem nenhuma condição teológico-doutrinária de serem professores estão colocando tais pessoas em funções. A igreja de Deus precisa ser protegida contra essas pessoas que se consideram acima dos demais em matéria teológica e acreditam que são donos da verdade. Se elas mantêm um espírito de orgulho intelectual, críticas, discórdias e dissidências, não podem ser colocadas para ensinar os membros. Sua tese inicia a confirmação de que é impossível viver sem pecar. Logo em seguida ele passa a elencar várias passagens de Ellen White dizendo que o movimento de carne santa é diabólica e deve ser evitado. Então ele está totalmente perdido, esse rapaz, infelizmente ele está totalmente perdido. E depois ele termina dizendo que as pessoas não podem ministrar a lição, ser professores da escola sabatina porque tem uma doutrina diabólica. Mas vamos ver o que é diabólico realmente, vamos ver o que é diabólico. Na linha do pensamento do Gilson aqui, ele tem 2 linhas de pensamentos, né? A primeira, ele fala que Ellen White afirma que o movimento carne santa é diabólico.
Tá? Então veja bem, ele começou falando que não pode pecar, depois ele fala que carne santa é diabólico e passa várias passagens de Ellen White dizendo que realmente carne santa é diabólico, e isso realmente ela acredita, ela chegou a falar sobre isso. Mas o que é carne santa? O que é carne santa? No blog do NASP, lá do Engenheiro Coelho, nós encontramos a seguinte colocação, abre aspas: para os defensores da carne santa, a única solução lógica para a condição humana era uma substituição completa da nossa própria natureza. A única maneira de sermos chamados sem pecados e permanecermos sem pecados seria entregar a nossa natureza caída e aceitar a natureza sem pecado de Cristo, que não tinha inclinação para o pecado, um processo de transformação que acabou apelidado de limpeza ou experiência do jardim. Os adeptos os adeptos da carne santa sustentavam que a partir do momento dessa experiência eles deixariam de ser interiormente tentados a pecar. Assim, qualquer pensamento, sentimento, ideia ou inclinações para qualquer comportamento que viesse dentro deles era tido como sendo santo e bom. Acreditava-se que em seguida experimentariam a total liberdade para fazer qualquer coisa, porque a natureza seria de Cristo e ele nunca sentiu vontade de fazer nada errado. Então veja bem, segundo esse blog, carne santa foi uma doutrina em que você entregava, supostamente, a sua condição humana de pecadora e recebia uma condição de Cristo, ou seja, a natureza de Cristo, que não é tentado, não sofre tentações do pecado. Isso, eu não sou teólogo, eu não entendo muita coisa, eu não sou estudante, mas eu tenho bom senso. Eu leio a Bíblia e eu acredito que a Bíblia é a palavra correta que nós devemos seguir. A Bíblia diz exatamente isso, que nós vamos ser transformados com a vinda de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vier, estará eliminado o mal e o pecado. E nós não vamos ter mais tendências pecaminosas. Cristo falou isso, a Bíblia afirma isso. E eu acredito piamente nisso. Essa carne santa, ela pensava exatamente isso, mas uma condição que eu faria essa troca. Você teria condições de fazer essa troca. Você falaria assim: olha, de hoje em diante eu não quero mais ser pecador, eu vou entregar esse meu caráter na mão de Jesus Cristo e vou receber o dele, não tenho mais pecado, não vou ser mais tentado, nem por dentro nem por fora. Isso é impossível, isso é diabólico. Ellen White deixou bem claro que isso é diabólico. Agora o Gilson, entendeu? Ele é um cara que talvez seja um pouco de dificuldade para entender as coisas. E o que ele faz? Ele liga um assunto com um outro que não tem nada a ver e mistura. E declara que quem acredita que pode viver sem pecado não pode, tem uma doutrina diabólica, não pode estar na igreja, teria que estar fora da igreja, que é uma tendência que não existe e que está tudo errado. Entendeu? O Gilson infelizmente não conseguiu diferenciar o que é carne santa e o que é vida sem pecado. Ele confunde no blog dele. Você digita lá, viver sem pecados no Gmail, lá vai aparecer de cara esse sujeito aí, vai aparecer de cara, dizendo que é pastor, mas não é pastor. Também fala, o blog dele que é 7º dia, então ele, quer dizer, ele se coloca muito bem assim, e parece que ele tem o apoio da igreja. Eu nem sei se tem apoio da igreja, o meu não tem, porque ele está misturando as coisas. Carne santa foi uma tendência, foi um movimento adventista, dentro da igreja adventista, que foi prontamente afastado por Ellen White. Agora, a vida sem pecado, quem pregou isso, quem espera isso, é Jesus Cristo. Jesus Cristo espera isso de você. Por que ele espera isso de você? Porque ele fala assim em Mateus 5,29: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Pecado. Qual é o salário do pecado? Preciso falar eu? Você não sabe? O salário do pecado é a morte. Quando você peca, você tem que morrer. Você pecou, você tem que morrer. O certo, se Deus fosse justo, só justiça, você pecou, você morre na hora. Mas Deus, ele é justiça e Deus é amor. Então, ou seja, ele é justiça. Você pecou, o sangue tem que ser derramado. Mas qual o sangue que vai ser derramado para pagar o seu pecado? O sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar o pecador.
Quem é o pecador? Eu sou pecador. Você é pecador. O pastor é pecador. O presidente da associação é pecador. Todos somos pecadores. Todos. Não existe um ser humano sobre a face da terra que não é pecador. Agora, o fato de eu ser pecador me obriga a pecar? Porque eu sou pecador, eu sou obrigado a pecar? Eu tenho que ter prazer no pecado porque eu sou pecador? Eu não. Se você quiser ter prazer no pecado, é uma escolha sua, Deus respeita, Deus respeita. Mas eu não quero pecar. O que eu quero fazer? Eu quero me afastar do pecado. Eu quero, se for preciso, arrancar um olho, jogar fora e entrar sem um olho, caolho no céu, mas não perder o céu. Eu quero perder um braço, uma mão, mas entrar aleijado, mas não perder o céu. Isso é que Jesus Cristo está falando aqui em Mateus 5:29. E se tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque é melhor um dos teus membros que se perca do que todo o seu corpo ser lançado no fogo do inferno. Está claro aqui que Deus quer que você não peque? Tem dúvida? Será que tem alguém ainda que duvida que Deus acredita, que nem o Gilson falou, que graças a Deus o Espírito Santo afasta, né, essa doutrina diabólica de viver sem pecado? Será que ele tem noção do que ele está falando? A doutrina do pecado é diabólica. A doutrina, o pecado é diabólico. Deus falou de tudo que está sobre a face da terra lhe pertence, menos esta única árvore. O que tinha naquela árvore? Um fruto envenenado? Não. O que tinha naquela árvore lá? Um fruto proibido? Não. O que tinha na árvore? Não tinha nada, era uma árvore como outra qualquer. Só que a desobediência foi o pecado, a desobediência. Pode até ser que depois que Deus testou o homem, ele falasse assim, agora essa árvore também pode ser consumida, pode usar esse fruto também. Você tem direito de comer esse fruto como todas as árvores do planeta Terra. Mas naquele momento era uma exigência, tudo é seu menos esta árvore. E o homem foi aonde? Quer dizer, desculpa, hein, mulherada, desculpa aí. A mulher foi aonde? Na árvore proibida. Desobediência. Por isso que no anterior vídeo eu falei que é possível viver sem pecar. Eu falei que é possível você amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o seu nome em vão, guardar o sábado, não adulterar, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não cobiçar. Tudo aquilo lá eu falei para vocês. Só tem um mandamento que é o falso testemunho. Aquele eu vou voltar a falar ainda sobre aquele lá. Aquele é um pouco mais pesado. Mas o resto é fácil, não tem problema nenhum. Guardar o sábado é fácil, entendeu? Então Deus fala que tudo isso daqui, todos esses pecados nos afastam de Deus. Tudo isso daqui, o salário do pecado é a morte. E Deus é bom, Deus é amor, porque Ele não me mata. Porque se Ele fosse só justiça, eu pequei, como vinha o fogo do céu, me exterminava, acabou. Eu morria na hora, não tinha mais pecado. Eu morri, eu pequei e morri, está tudo certo comigo. Mas Deus, Ele é amor, o que Ele fez? Desde a fundação do mundo, Ele já planejou o resgate do ser humano que ia pecar. E Ele fez o quê? Jesus Cristo veio, viveu, né, sob a tentação de Satanás. Ele foi tentado, sim senhor. Quem diz que ele não foi tentado está enganado, porque ele fala que ele resistiu à tentação. Lá está escrito lá que quando ele saiu do deserto, lá dos 40 dias, ele foi tentado em tudo. Então não existe a história de que Jesus não foi tentado. Ele foi tentado assim como eu sou tentado, como você é tentado. Mas ele resistiu. E por que ele resistiu? Para provar que o homem pode viver sem pecar. Para provar que o diabo está errado. Não Deus está errado, o diabo está errado. Para provar também, para eu também poder falar assim, eu posso viver sem pecar se eu estiver junto com Jesus Cristo. Porque aí que está, junto com Cristo é impossível o diabo me tentar. Longe de Cristo, aí tudo bem, é impossível eu não pecar. Porque a única certeza de não pecar chama-se Jesus Cristo. A única certeza de não pecar chama-se Jesus Cristo. E é possível você viver com Jesus Cristo e não pecar. Bom, aí continua aqui, ó. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Ou seja, eu sou pecador? Eu sou pecador. Se eu falar que eu não sou pecador, eu sou mentiroso. Aí entra aquela carne santa. A carne santa dizia que não era pecadora, porque ela tinha uma tendência
de fazer só coisas boas, de se afastar, de se livrar do pecado. Ela tinha tendência. E é mentira isso. Eu não posso dizer que eu não sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Mas eu também não preciso pecar porque eu sou pecador. Ser pecador não me dá carteirinha. Peque à vontade. Não dá essa carteirinha, tá? A graça de Jesus Cristo vos basta. Pode pecar à vontade, que lá no fundo Deus perdoa tudo. Sabe quando isso? Quando Satanás te levar para o inferno. Porque isso é tendência de Satanás. Satanás fala isso, pode pecar à vontade que Deus perdoa tudo. É tudo de graça. Deus já pagou, não precisa guardar o sábado, não precisa fazer mais nada, está tudo pago. Deus já fez tudo por você, você é livre, você vive do jeito que você quiser, da melhor forma que você quiser. Fuma, bebe, trai a sua mulher, entendeu? Adultera, rouba. Dá falso testemunho, cobiça a mulher do próximo, pode fazer tudo, está tudo certo, não tem problema nenhum, não é mais pecado. Agora está tudo, Deus pregou na cruz, os pecados não tem mais pecado. Você acredita nisso? Eu não acredito nisso, de jeito nenhum. João 2,4: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Se você vai na igreja adventista do sétimo dia, você diz que você é adventista do sétimo dia, você ora, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, seja comigo, abençoe minha família e tal, e você peca, você está desonrando o nome de Deus, porque ele fala, quem me conhece guarda os meus mandamentos. E o que é guardar os meus mandamentos? É não pecar. Então, quer dizer, como é que você pode dizer que a tendência de dizer que você não peca é diabólica? O cara fala assim, é impossível viver sem pecar. Quem tem essa doutrina é uma doutrina diabólica. Como é que pode um cara falar um negócio desse? Está aqui, olha, está claro. E quem não guarda os mandamentos é mentiroso. E se você é mentiroso, você não guarda os mandamentos, é mentiroso. Se você é mentiroso, você já não é. Você já é do diabo. Você é do diabo, entendeu? Você que é do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Precisa falar alguma coisa? Está aqui, 1 João 3,10. Abre a sua Bíblia e confirma, vê se eu falei mentira. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Olha só que legal. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso daqui é bem atual para você e para mim hoje, entendeu? Por quê? Porque o mundo todo está em pecado. Assim como se dava em Sodoma e Gomorra, assim está o mundo hoje. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Então Deus fala aqui, não devemos amar o mundo. E se alguém ama o mundo, o Pai não está nele. Por quê? Porque automaticamente você está pecando. Quem está no mundo já está pecando. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Então, quer dizer, qual é o segredo de você viver sem pecar? Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Sair de casa, Senhor, me acompanhe. Chegar no trabalho, Senhor, trabalha comigo. Vai almoçar, Senhor, vamos almoçar. Acabou de almoçar, Senhor, vamos para o escritório, entendeu? E quando alguém te tenta, você fala, Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei para você? Ora um Pai Nosso, peça para Deus estar ao seu lado e Deus vai te dar força. Você vai conseguir vencer Satanás. A Bíblia também fala, lembra a passagem, que se você resistir, você deve resistir ao demônio. Porque quando você resistir ao demônio, ele vai sair fora, ele não vai ficar perto de você. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus. Eu comentei também que no nascimento, eu tenho nascimento biológico, eu nasci pecador eu nasci. Cristo não nasceu pecador, eu nasci da relação entre meu pai e minha mãe. Germinou ali, você sabe como, e teve começou o feto ali, né? Houve a concepção. Jesus Cristo não teve a relação entre Maria e José. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus Cristo não nasceu em pecado, ele não era pecador, ele não tinha tendência pecaminosa, embora ele tenha sido tentado, assim como eu tentado fui e você tentado é. Mas qualquer que é nascido de Deus
Nesse verso 1 João 3,9 fala do nascimento, do batismo. Quando você morre, né, você é sepultado nas águas, simbolizando a sua morte, e uma nova vida, quando sai da água, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você declara para o mundo, visível e invisível, que você é filho de Deus. E a partir dali, você fez uma opção, a sua opção de ser nascido de Deus, e ali você não pode mais pecar. Você não deve mais pecar. Você tem que fugir do pecado. Bom, aí a mulher fala assim, mas não é assim, não sei o quê, você não peca? Tudo bem que eu peco, tudo bem que você peca, mas o certo é você não pecar. Entendeu? E Jesus espera que você não peca. Você resiste ao pecado, você resiste ao pecado, você resiste ao pecado, você resiste ao pecado, chega uma hora que o pecado não incomoda mais. Agora, se você vem um pecado, você fala, vem pecadinho. Aí vem outro pecado, vem pecadinho, eu gosto de você. Aí vem outro pecado, vem pecadinho, eu gosto de você. Quando você vai ter força para resistir o pecado? Nunca. Sabe qual é? Nunca, nunca. Tem uma última passagem que eu vou falar depois. Agora eu quero falar o seguinte para vocês. É uma história minha. Eu, não sei quantos anos atrás, eu morava lá no Jardim Esmeralda. E aí, a minha sogra morava no Bonfiglioli, muitas pessoas sabem onde ela morava. E eu, quando ia na minha sogra, passava na frente da casa de uma casa, a casa da família da dona Natália, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pinheiros, dona Natália, e do pai dela, como é que chama, não lembro. Era uma casa muito grande, muito bonita, a Casa Verde onde eu morei, vocês sabem, muitas pessoas sabem onde eu morei, aquela casa grande de esquina verde no Jardim Bonfiglioli. Então o que eu fazia? Eu tinha um Fiat 147 naquela época lá, eu estava duro, quebrado, eu tinha uma casa lá no Rio Pequeno, Jardim Esmeralda Rio Pequeno. Então eu falava para minha mulher assim, vamos para casa? Vamos para casa. Aí eu pegava o carro, parava na frente daquela casa verde, de 3 andares no Jardim Bonfiglioli, que valia pelo menos umas 4 ou 5 vezes o valor da minha, 4 ou 5 vezes o valor da minha. Se a minha valia, vamos dizer, 100 mil, aquela valia 400 mil, mais ou menos assim. E eu parava o carro, descia, abria o portão, entrava assim naquela área que tinha em cima e ficava lá dentro assim, olha a nossa casa, parecia um tonto, entendeu? Parecia um bobão. Mas eu fiz isso aí durante um ano. Durante um ano eu não sabia se estava bem da casa, eu sabia que era abandonada. Eu falava, vamos para nossa casa? Vamos embora. Ia lá, abria, entrava eu, Gabriela, o Vitor, a Carolina, e ficava lá no jardim olhando, olhava assim pela janela para dentro, e o Vitor tentava olhar dentro da casa e não via nada. Mas a casa estava abandonada e durante um ano eu frequentei aquela casa lá. Um belo dia apareceu uma placa de vende-se. Quando apareceu a placa de vende-se, na hora eu liguei na imobiliária. Eu falei, escuta, eu quero comprar essa casa vai ser minha. Como vai ser sua? Eu quero comprar essa casa. Aí fomos lá na imobiliária, fiz minha proposta. Eu vou dar a minha casa, que valia 1/4 do valor. E aí nessa época, depois de um ano, eu tinha um pouco de dinheiro, eu tinha os carrinhos velhos lá, comprei uns 2, 3, na verdade tinha 6 carros. Tinha picape, tinha Saveiro, tinha, Monza, tinha um monte de carro, né? E tinha o Fiat 147 também. Aí eu falei assim, eu tenho todos esses carros aqui, e tenho essa casa, e tenho tudo isso aqui, é o que eu tenho para dar. E tenho mais um pouco de dinheiro. Aí chamou o seu Raul lá, o marido da dona Natália, negociou para lá, negociou para cá, não sei o que, e fechamos o negócio e eu comprei aquela casa. O que eu quero dizer para você? Quando Jesus Cristo fala assim, vai e não peques mais, porque a tua fé te curou, ele quer dizer o seguinte, você buscou a cura, você procurou a cura, você orava a Deus e pedia, Senhor, me cura, Senhor, você teve fé, você acreditou em Deus, e Deus fala, você está curado, vai porque tua fé te salvou. Quando eu ia para aquela casa e falava, essa casa é minha, essa casa é nossa, vamos para casa e ia para lá, eu tinha fé que aquela casa ia ser minha. A minha fé era tanta, que não removeu montanhas. Mas a minha fé foi tão forte, que eu consegui comprar uma casa que valia 400 mil reais, pagando uma casa de 100 e mais 6 carros de 10, vai 150, 160 mil reais. Só, mais nada. Não sei porquê. Jesus Cristo olhou e falou, olha, esse aí tem fé, eu vou ajudar ele. E Deus me ajudou. Por que eu estou falando esse negócio de fé aqui? Porque assim, quando eu preguei para você, quando eu falei para você, quando eu disse para você que é possível viver sem pecar, eu quero que você coloque isso na sua mente, que você pense assim, é possível viver sem pecar. E você acredite nisso. Porque se você acreditar nisso, quando vier a tentação, você vai falar assim, eu acredito que eu posso viver sem pecar. E você vai se fortalecer. E Jesus vai falar assim, olha lá o meu filho, ele está fugindo do diabo, eu vou socorrê-lo. Eu vou ajudá-lo. Ele tem fé, ele acredita que vai fugir do diabo. Ele acredita que pode enfrentar a tentação e sair vitorioso. Por quê? Porque eu quero
porque eu anseio, porque eu busco isso. Isso foi o que eu tentei deixar claro naquele vídeo anterior, para que você também tenha uma fé tal que te livre das garras de Satanás. Agora vem esse cara aqui, o Gilson de Medeiros, dizendo, colocando um PR de pastor na frente, colocando o sétimo dia. Então, quer dizer, veja bem, um bloco entre o sétimo dia e PR Gilson dá a entender que ele é pastor. Eu respondi para ele no blog dele, falei, desafiei ele a discutir comigo se essa doutrina da vivência sem pecado nesse mundo aqui é diabólica ou santa. E se o tema dele, que ele colocou lá, que o Espírito Santo afasta a igreja de quem pensa que pode viver sem pecar, é santo ou diabólico. Para mim, a doutrina dele é diabólica, não a minha é santa. Que Deus busca os filhos que não pequem. Deus busca os filhos que honrem a palavra do Senhor. Por que isso? Eu, como advogado, vocês sabem, trabalhei durante 25 anos, quase 30 anos na advocacia. Se eu levo um caso para o juiz fala, o que aconteceu? Excelência, aconteceu isso, isso e isso. O funcionário trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite todos os dias. O juiz fala assim para mim, prova? Cadê a sua prova? Aí eu falo, eu não tenho prova. Aí ele fala, você não tem prova? Não, então vem a sentença, improcedente, porque você falou e não provou. Aí vem o outro cara e fala assim, olha, outro caso, né? Esse cara aqui trabalhou das 8 da manhã até as 10 da noite, de segunda a sexta. O juiz fala, prova. Aí eu levo uma testemunha, a testemunha vai lá e fala assim, olha, eu trabalhava do lado dele. Você vê ele trabalhando? Via. Que hora que ele entrava? 8 horas. Que hora que ele saía? 22 horas. Todos os dias, segunda a sexta. Sábado não trabalhava. O juiz fala, esse cara provou. Quando ele provou, 1, 2, 3 testemunhas, está aprovado, o juiz dava a sentença, procedente, vai receber hora extra, vai ganhar o seu direito trabalhista. Então veja bem, tudo que se alega tem que ter prova. Tem que ter prova. Deus, ele fala, Deus declarou na Bíblia que é possível viver sem pecar. Deus declarou, agora eu li, que é possível que aquele que vive em Cristo não peca, e quem peca não conhece a Cristo. Deus declara que Ele é o ramo, Ele é a árvore, e eu sou o ramo. E eu, longe da árvore, não posso dar frutos nenhum. Mas se eu estiver na árvore, se eu for uma vara ligada à árvore, eu vou dar frutos. Deus deixa muito claro que eu posso viver sem pecar. E quando eu vencer o pecado, quando eu conseguir ficar livre do pecado, não por méritos próprios, mas por Jesus Cristo, eu conseguir ficar livre do pecado, Deus vai falar o quê? Olha a minha testemunha. Ele não falou assim de Jó? Olha Jó, ele é íntegro, ele é justo, está ali Jó. Por que Deus falou isso de Jó? Porque Deus precisa de testemunha também, para provar para o mundo visível, invisível e os outros mundos. Você sabe que existem outros mundos habitados, nós sabemos disso, está na Bíblia. Deus precisa ter um povo que prove que Ele está falando a verdade. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se continuar com essa ideia de que viver sem pecado é uma doutrina diabólica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia estará trabalhando para Satanás e não para Deus. E não é isso que a igreja precisa fazer. A igreja precisa trabalhar para Jesus Cristo, para Deus, defender a Bíblia, seguir os ensinamentos de Ellen White e andar no caminho do Senhor. E andar no caminho do Senhor quer dizer assim, você tem que se afastar do pecado, você tem que deixar o pecado de lado. Você tem que ser íntegro, você tem que ser honesto, você tem que ser reputação ilibada. Você tem que se declarar filho de Deus e provar que você é filho de Deus. E aí o que vai acontecer? Deus vai falar assim, olha lá o meu filho, não sei quem, olha, não vou falar meu nome para vocês não acharem que eu sou mais do que os outros. Eu não sou mais do que ninguém, eu peco, eu sou pecador, eu peco, mas eu não quero pecar, eu não quero pecar. Essa é a diferença. Você pecar e falar, eu quero pecar, eu gosto de pecar, eu sou pecador, eu vou pecar até morrer. E você fala assim, eu sou pecador, nasci em pecado, pequei muito, mas eu não quero mais pecar e eu quero viver sem pecar. Cada dia um pecado a menos, cada dia uma vitória sobre Satanás. É isso que eu busco. Agora tem uma coisa aqui, ó, para encerrar, tá? Para encerrar essa história aqui, assim, ó. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado
para com o Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. Então, o que eu quero dizer? O que Jesus quer dizer? Jesus espera que você tenha uma vida santa, sem pecado. Mas, se você pecar, Jesus vai lá e morre por você. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eu pequei, eu tenho que morrer, certo? Mas Jesus vai lá, estende uma mão para um lado, estende a mão para o outro. Aí vem o camarada lá, o centurião, pega um pino desse tamanho assim, ó, desse tamanho assim, e finca no braço de Jesus e martela. Toda vez que você peca, ele pega o martelo e martela aqui, ó, no punho de Jesus. Ele crucifica Jesus Cristo. Jesus está morrendo pelo seu pecado. Pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Você pecou, Jesus Cristo ele é crucificado novamente por causa do seu pecado. Então veja bem, Jesus Cristo está disposto a morrer por mim na cruz. Mas vem cá, eu, tendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, você acha que eu quero que Jesus Cristo vai lá sofrer por mim de novo? De graça, gratuitamente, sendo que eu posso me afastar do pecado? Sendo que eu posso me apegar a Cristo e não pecar? Por que eu vou pegar deliberadamente só porque eu sou pecador e permitir que Jesus Cristo vai sofrer por mim? Não quero isso, isso não é de mim, eu não penso assim, eu penso ao contrário. Eu acho que eu tenho que ter uma vida santa, eu tenho que buscar a santidade, eu tenho que viver sim sem pecar. Para quê? Para ser digno de ser chamado filho do Senhor. Está escrito aqui, eu acabei de falar agora para vocês: quem não conhece a Deus não peca, e quem peca não conhece a Deus. Então eu não posso ser falso ao ponto de ir lá louvar a Deus, cantar Deus é tão bom, Deus é tão bom, sabe? Ficar na igreja, dando sorriso para os irmãos, abraçando, fazendo aquelas coisas todas, e sair de lá e sair pecando. Isso aí é falsidade, isso aí não está certo. Não é isso que nós devemos fazer. E eu volto a afirmar, eu não sou santo, eu não sou santo. Eu busco a santidade, eu busco a santificação. O que é santificação? É cada dia mais perto de Jesus. Pode ser que eu morra hoje, não alcancei Jesus. Pode ser que eu morra daqui 30 anos e talvez eu esteja mais perto de Jesus, eu não sei. O julgamento é de Jesus Cristo, Ele vai julgar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu quero ter uma vida santa sem pecado. Eu vou me esforçar por isso. E eu não vou deixar que Gilson Medeiros, entendeu, fale uma asneira dessa, porque eu falei com ele no blog, eu escrevi para ele no blog, eu escrevi, porque ele não tem assim contato direto, mas eu escrevi no blog, sabe o que ele fez? Ele tirou o meu comentário, ou seja, ele botou os comentários dele lá. Quando você escreve lá e fala: pastor Gilson, você é demais, ele deixa lá. Quando você vai lá e fala assim: amigo, você deve estar equivocado, você precisa rever seus conceitos, sabe o que ele faz? Ele tira a mensagem de lá, entendeu? Foi o que ele fez comigo, mas tudo bem, não importa. Bom, é isso que eu queria falar também sobre viver sem pecado. É possível. A Bíblia fala que é possível. Jesus Cristo fala em todas as passagens que é possível. Lá o Ivan Saraiva, eu acabei de ver um sermão dele aqui agora, Viver Sem Pecado, tá? Ivan Saraiva fala que é possível, tá? A TV Novo Tempo fala que é possível. Então veja bem, não tem por que você se apegar ao pecado, a não ser que você goste. E se você gosta, é um direito seu. Uma pessoa frequentou a igreja durante muito tempo, essa pessoa frequentou a igreja. Não vou falar o nome e também não importa, tá? Mas agora esses dias ela está afastada e começou a fazer coisas muito erradas, tá? Eu fiquei sabendo de coisas, nossa, eu nem posso falar aqui porque de arrepiar o pelo do braço, ficar arrepiado, entendeu? Aí uma pessoa chegou nessa pessoa e falou assim: escuta, você não frequentou a igreja assim? Ela falou: frequentei. E a pessoa falou: por que você não volta para a igreja? Essa pessoa falou assim: porque eu odeio aquela igreja. Você percebe? Aonde o diabo te leva? A pessoa foi lá durante quanto? 3, 4, 5 anos, 7 anos, não sei, entendeu? Cantava, louvava, se afastou da igreja, se afastou de Cristo, entendeu? E hoje ela deu essa declaração: eu odeio aquela igreja. Ellen White também fala que muitas igrejas perderão inteiras, inclusive com os pastores, Não sei o que eu estou falando. Ellen White fala: você quer estar nessa igreja? Ou você quer estar no céu? Eu, José Luiz Reck, eu quero estar no céu. Vou estar no céu? Não sei. Como nós conversamos, entendeu? Sou pecador, peco, quero pecar, não quero pecar, faço o possível para não pecar, faço o possível para não pecar,
mas às vezes a gente peca, e quando eu peco eu acredito que Jesus Cristo é o meu advogado, está lá para me defender, para interceder por mim. Então eu espero estar no céu, eu espero, não sei se estarei. O julgamento é de Jesus Cristo e Ele virá no mundo para julgar vivos e mortos. Eu espero estar no céu e eu quero estar lá. Eu gostaria de estar lá, mas se eu vou estar lá eu não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte para estar lá. Não por méritos próprios, mas por escolha. Eu escolho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Olha só o que fala aqui, ó. 1 João 3,13. Eu não li isso aqui ainda. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por quê? Porque hoje está assim. Hoje está assim. O mundo está igual Sodoma e Gomorra. Você hoje, você pode fazer qualquer coisa. Você pode xingar o presidente, pode xingar seja lá quem for. Governador, o prefeito, você pode xingar sua mãe, você pode xingar quem você quiser. Mas se você xingar um desses caras aí que dá esse negócio de geração de homofobia, não sei essas porcaria aí, você vai preso. Eles odeiam você. O mundo, entendeu? É deles hoje. Quem manda no mundo hoje? Eu mando no mundo? O evangélico manda no mundo? Não, porque as igrejas estão tremendo de medo deles. Esses caras aí, homens e mulheres transformados, que o diabo foi lá e transformou, porque Deus cria e o diabo transforma. Essas criaturas transformadas põem medo na igreja, a igreja morre de medo deles, porque se um dia um cara chegar lá e falar assim, eu quero ser batizado, e a igreja não batizar, e ele for lá e meter o processo na igreja, é capaz de fechar a igreja. Então a igreja morre de medo deles. Por isso que fala aqui, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque o mundo está odiando aquele que guarda a palavra do Senhor. O mundo odeia aquele que quer seguir o nome do Senhor. Tanto é que até os caras da própria igreja vêm falar mal da gente, que quer viver sem pecar. Vem dizer que nós temos uma tendência diabólica, uma doutrina diabólica. Ou seja, até a igreja está chamando de tendência diabólica aquele que quer viver nos caminhos do Senhor. Então quer dizer, não tem jeito. Jesus foi perseguido, entendeu? Nós vamos ser perseguidos, uns mais, outros menos. Eu sei de pessoas que para evitar perseguição é capaz de vender até a mãe, entendeu? É capaz até de guardar o domingo, como algumas igrejas já estão guardando o domingo, entendeu? Só para não ser perseguido. Sabia que tem igreja já guardando o domingo? Já tem igreja que guarda o domingo para quê? Quando vier o decreto dominical, ela não ter problema. Sabe? Vai falar assim, mas eu guardo o domingo, eu tenho culto no dia de domingo. Então quer dizer, tá aí, a situação é essa. Tá fechando o cerco, Jesus está voltando, está muito claro que o tempo está se esgotando e ainda é tempo para eu e para você optar, né? Escolher seguir o caminho estreito. O caminho estreito é aquele que leva para a vida. É o caminho onde Jesus Cristo trilhou e é esse que nós temos que andar. Ou seja, temos que seguir os passos de Jesus. É possível. Bom, irmãos, é isso. Hoje ficou um pouco pesado a minha conversa aqui, mas é o que eu precisava falar para vocês, para aliviar o meu coração. E também para defender Deus, tá? Deus não é mentiroso, Deus não mente, Deus não pode mudar. Deus falou, em várias passagens nós vemos aqui, que quem conhece Deus não peca, quem peca não conhece Deus. Ou seja, aquele mundo de gente que vai na igreja, e louva, e ora, e comunga, e fala, eu sou pecador, eu quero pecar, eu vou pecar, eu gosto de pecar, essas pessoas, segundo o que Deus está falando, não são de Deus. Existe tempo para se arrepender, o arrependimento vai até o último suspiro. A Bíblia fala que você está aqui, morrendo, câncer, o que for, ou seja lá qual for a doença que você está aqui, e você no último suspiro falar, Senhor, me perdoa, e esse perdão for genuíno, Deus te perdoa. Deus perdoa. Mas veja bem, essa pessoa que falou assim, eu odeio aquela igreja, ela está tão convencida de que odeia a igreja, odeia o Senhor da igreja, que talvez o perdão dela talvez não seja sincero. Não sei, eu não sei. Pode ser que seja também. Pode ser que o meu não seja sincero, o dela seja sincero. Eu não sei. Eu sei que só tem um caminho. Jesus Cristo, o meu Senhor, o seu Salvador e o meu Salvador. E é o Senhor do mundo que criou o céu, a terra, o mar e a fauna e a flora. Olha o absurdo. Agora tem uma encíclica papapau dizendo que Adão e Eva e que a criação é tudo fictício. É história, não é realidade, é uma história, é uma ficção. Aquela foi só para ilustrar que Deus não criou o céu e a terra, que Deus não criou o homem. Você acha que pode uma coisa dessa, meu Deus do céu? Até onde vai? Até onde vai as blasfêmias? Até onde nós vamos permitir que essas blasfêmias, que alguém testemunhe negativamente de Deus? Nós temos que dizer não, chega, basta.
Deus é o Senhor, Deus é o Criador, Deus é o meu Senhor e seu Senhor. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, espero que vocês orem principalmente a Deus, peça para que Deus lhe dê discernimento para saber se eu estou falando errado. Pode, por favor, mandar uma mensagem: ó, Reg, você errou, você está errando aqui ou ali. Pode pôr lá, escreve. Eu não vou eliminar nenhum comentário lá, não. Pelo contrário, a gente vai discutir, a gente vai bater papo, vamos conversar e tal. Não vou fazer que nem o Gilson, que quando você elogia ele, ele põe lá assim, entre aspas. E quando você fala para ele que ele está errado, ele pega e esconde o negócio dele. Eu não vou fazer isso, não. Eu quero que você vá lá e comente se eu estou errado em alguma coisa, porque também pode ser que eu esteja errado e você pode me auxiliar a ganhar o céu. Compartilha meus vídeos, né? Tenta passar para outras pessoas, porque muitas pessoas às vezes precisam ouvir isso para cair na real e saber que estão no caminho errado. Então vamos ajudar, vamos fazer. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é de Deus. Como eu falei, eu quero ser testemunha de Deus, defendendo a sua doutrina santa e pura, defendendo Ellen White, entendeu? Sendo realmente contra aquela doutrina de carne santa que diz que você troca o seu caráter com o caráter de Jesus Cristo, você não peca mais. Isso não existe, porque nós estamos na terra, nós somos pecadores, nascemos em pecado, somos pecadores, mas nós não precisamos viver pecando, nós podemos nos abster do pecado. É isso aí, gente. Obrigado, Deus abençoe, que Deus nos proteja e nos guarde e nos reúna nas mansões celestiais, que eu também possa falar um pouquinho, né, do amor de Deus também lá na mansão celestial, se Deus quiser.